Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. E na verdade me parece que vou dizer tudo aquilo que aqueles que passaram aqui já disseram. Talvez só mostrando um pouquinho mais um contexto bíblico sobre Deus, você e seu negócio, sobre essa visão de crescimento, de relacionamento, de consagração, de entender que não há problema nenhum no enriquecimento individual. Deus sempre deixou isso muito claro, mas também sempre houve uma claridade muito grande, que o propósito sempre foi o coletivo. É só você olhar, Noé é chamado para resolver um problema coletivo. Sempre que um problema aparece, alguém precisa se levantar para solucioná-lo, para atender a demanda. É assim que a vida funciona. Há um problema, Deus precisa de um povo, então Abraão dá para resolver. Há um problema, o Egito tem uma crise, então alguém precisa resolver. Há um problema, meu povo precisa ser liberto, então alguém precisa ir ao Egito, libertar um povo. Há um problema, os filisteus estão se opondo a Israel, então alguém tem que matar o gigante, alguém tem que vencer os midianitas, alguém tem que se transformar em rei. Há um problema, as nações enriqueceram e se fortaleceram, então vamos ter um rei rico, sábio, poderoso, como Salomão. Jesus deixa os céus para vir à terra, para quê? Para trazer um produto que na terra não tem. Que produto é esse? Um sangue inocente, puro, santo. O que nós estamos ouvindo aqui desde 2 da tarde, de 14 horas, que resolver problemas é aquilo que traz enriquecimento. Talvez não traga prosperidade, mas com certeza traz dinheiro. Se você quer dinheiro, resolva problema de pessoas. E quanto maior for o nicho de solução, de problemática, mais dinheiro você ganha. Um cara recebe notoriedade porque cria um computador, mas um indivíduo que pega um computador e bota em todos os lares, esse fica milionário, bilionário. Porque quanto maior for o seu poder de ação, inevitavelmente mais oportunidades você tem de receber notoriedade e de trazer para a sua vida enriquecimento. Nós trabalhamos muito mais do que dinheiro, porque nós trabalhamos com prosperidade. E riqueza me parece que é ter muito de uma coisa só, e prosperidade é ter mais do que o suficiente de tudo aquilo que se precisa. Mas eu sei, eu não sou tolo, eu sou pastor, eu lido com gente e sei que o que gente está procurando, na maioria das vezes, é grana. Mas eu aprendi também que quem trabalha para Deus, por exemplo, por dinheiro, também pode trabalhar para Satanás por um salário maior. Se o assunto é grana, é só business, é só negócio. Então eu preciso te mostrar que não há problemas, desde que você entenda os princípios. E vou gastar 20 minutos, no máximo 30, com vocês. Mas quando nós vamos entender o ambiente de criação, os códigos do início, talvez só em observar o primeiro capítulo de Gênesis, eu já descubro a melhor maneira de conduzir a minha vida aqui nessa terra. E eu tenho falado para aqueles que caminham comigo aqui, porque o modelo da criação é o modelo de uma vida de sucesso. É só você replicar em qualquer área da sua vida e você vai ver que as adversidades, elas vão surgir, porque enquanto tivermos no mundo, teremos aflições. Por mais corretamente que você viva, as adversidades farão parte dos processos que você vai enfrentar. Mas eu acho que vale a pena
Primeiro, entender como tudo começa. No princípio cria Deus céus e terra. Esse versículo já me diz que uma coisa vem primeiro que a outra. O céu vem primeiro, a vontade de Deus vem primeiro. O que tem no céu? A vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim ou aqui na terra, como ela é feita no céu. Você já ouviu? Juntai tesouro onde? No céu, onde ladrão, traça e ferrugem não pode roubar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o céu? Então é muito importante nós entendermos. Pastor, mas isso é muito abstrato. Porque o céu não se ensina, o céu se revela. Ninguém consegue ensinar o reino para ninguém, porque você não consegue ensinar o reino. Você consegue ensinar o texto bíblico, mas o reino se revela. É importante entendermos isso. Se você vai olhar, vamos tratar da seguinte forma, num linguajar mais prático. O que Deus vai abrir? Um negócio que vai surgir da onde? Do nada. A terra era sem forma e vazia, e Ele começa a estabelecer também um princípio de vida. Qual? A fé. Ao chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, o que Deus está estabelecendo é a fé. É isso. O que a Bíblia está dizendo é que se eu quero ter uma vida vencedora, próspera nessa terra, primeiro eu entendo que o reino de Deus é prioridade. Os céus vêm primeiro. Há um tempo atrás, alguém queria dar o dízimo na igreja aqui, sendo membro de outra igreja, e eu disse para essa pessoa que não podia dar. E ele me disse que eu não sabia o valor do dízimo dele, porque se eu soubesse, eu receberia. E eu disse para ele que não interessava o valor do dízimo dele, ele não era grande o suficiente para comprar meu princípio, por maior que fosse o valor. Nós precisamos entender que os princípios não podem ser quebrados, que os céus vêm primeiro, que a fé é base de vida. É assim que funciona. E que a primeira coisa que Deus vai criar é luz, é conhecimento, é informação. Antes de fazer qualquer coisa, Deus diz: haja luz. Uma palavra muito associada com conhecimento. E as trevas têm associação com ignorância. O que você sabe sobre o que você faz? O que você sabe sobre o que você vende? O que você sabe sobre o que você representa? Vá tentar evangelizar alguém sem conhecer o evangelho. E muitas vezes alguém desmonta todo o seu argumento com uma pergunta que você não consegue responder. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação você obtiver daquilo que você quer fazer, maior a possibilidade de êxito. Hoje eu vejo pessoas tentando construir coisas no ambiente de escuridão. Você quer o quê? Quer vender o quê? O que você sabe sobre esse produto que você quer? Provavelmente você só quer vender porque descobriu que alguém vendeu e ficou rico. E se alguém está ganhando dinheiro, é isso que você faz, você replica. E muitas vezes, mesmo replicando algo que deu sucesso na vida de outro, você fracassa. E isso provavelmente vai te machucar mais ainda. Quer casar? Leve luz. Quer arrumar amizade? Leve luz. Quer estudar? Ilumine. Traga luz para saber se aquilo que você está planejando fazer vai trazer para você o resultado que você espera. Porque eu vejo gente que está com 50 anos estudando ainda para uma hora arrumar emprego. O que você faz? Não, estou me especializando.
Pô, deve ser para ir para o céu, para trabalhar lá, ou para o inferno. Porque tá. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Tá certo? Mas é importante nós entendermos isso. E aí eu peguei 3 exemplos rapidinhos aqui. Dá para botar o texto para mim, Henrique? Dá? Então coloca aí. 2 Crônicas, capítulo 29, verso de número 8. Vamos lá rapidinho. 2 Crônicas 29, 8. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espantos, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios. Preste atenção, estou falando de Ezequias. 25 anos de idade tem esse garoto, esse jovem, quando assume a bomba, o reino falido deixado pelo seu pai. Pensa num cara, Zé Mané, Zé Ruela, é o pai de Ezequias. O nome dele é Acais. O cara foi tão ruim, Eliezer, que até na hora de enterrar ele, não botaram no mesmo túmulo dos outros que estava morto. Parece que o defunto ia reclamar: não põe aqui. Pegaram ele e falaram: isso é ruim demais, bota sozinho aí para não ter reclamação. Quem sabe ele não ressuscita na ressurreição do Cristo. E aí o reino caiu na mão de um garoto de 25 anos de idade. Porque problema não tem idade para aparecer, meu filho. A hora que ele chegou, problema só cria 2 tipos de pessoa: a vítima ou os fortes. É assim que funciona. E se está ferido e acha que sua saliva tem substância terapêutica, lamba suas feridas. Se não, meu irmão, erga a cabeça e vamos embora, vida que segue. O que nós temos aqui? Nós temos um problema. O que nós temos aqui é um problema. Por quê? Porque Jerusalém está sendo atacada o tempo inteiro. E agora, por assírios ou por sírios, arameus, agora me falha a memória. Mas ele está enfrentando a adversidade. Esse é um problema. E esse problema precisa ser resolvido. Isso precisa ser sanado. E alguém vai ter que se levantar para resolver. Mas como é que eu resolvo um problema? Pastor, eu não sei como resolver. Capítulo 29 ainda. Põe para mim, verso 5. Volta aí. E disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora, e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e tire tudo o que é impuro do santuário. Verso seguinte: nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no Deus, ou no santuário para o Deus de Israel. Preste atenção. Enquanto no verso 8 nós temos o problema, do verso 5 ao 7 nós temos o causador do problema. Preste atenção. Ezequias tem um problema, mas para resolver ele precisa saber o motivo pelo qual aquele problema aconteceu. Tem pessoas que quando se deparam com um problema, tem muitas vezes a ânsia de resolvê-lo de uma forma tão imediata, que esquece de uma coisa crucial: descobrir o que causou. Fazendo uma leitura, e é isso que ele faz, ele diz: olha, nós temos um problema. Qual é? A humilhação, o escárnio, toda a dor que nós estamos vivendo. Mas o que aconteceu? Por que é que aconteceu? Ele diz: eu vou explicar. Nossos pais viraram as costas, não queimaram não queimaram incenso, não adoraram ao Senhor. Ele descobre então o motivo. Hoje você tem um problema na sua empresa, beleza, está tudo certo. Qual é o problema? Falta de grana. Qual é o problema? Eu não vendo. Qual é o problema?
eu não consigo. Pessoas qualificadas, tá bom. Se você tem um problema, você precisa descobrir o que você precisa fazer. Bom, se quando você vai arrumar um funcionário qualificado, você quer pagar banana, não se espante se você só tiver macaco trabalhando para você. Pessoas qualificadas, elas precisam de uma remuneração diferenciada. Então talvez o seu fracasso tenha a ver muitas vezes com a sua postura empresarial. Você precisa descobrir o motivo. Vai lá e olha, e saiba de uma coisa: se ele estiver em você, a visibilidade vai ser muito difícil, porque defeito em nós é como caroço de feijão no dente. Porque caroço de feijão no dente você vê nitidamente, desde que esteja no dente dos outros. Sim, a Bíblia usa um exemplo que eu às vezes acho horroroso, mas, aliás, ela não usa o exemplo, eu uso o exemplo para dar discernimento do texto. Examinai o homem a si mesmo e vede se não está reprovado. Para mim não tem nada mais expressivo, exemplo de autoexame, do que limpar, sim, no banheiro. Sim, você vai no banheiro, faz suas necessidades, você limpa e joga o papel fora? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Você limpa, examina aí. Eu acho que não tá bom não aqui não. Vou jogar isso aqui fora. Aí você pega de novo, passa, joga fora? Não, limpa. A direita limpou, mas a esquerda ainda está meio danificada. Mas é verdade ou não? Pode ser feio, mas que é esclarecedor, é. O que Ezequias faz? Ele olha e diz: gente, olha só, nós estamos nessa situação por causa disso, porque não tem planejamento, porque não tem verdade, por causa de tudo aquilo que você já ouviu. Mas normalmente, dependendo da religiosidade que nós temos, o culpado não somos nós. Quem é? O diabo, o Satangos. Pastor, o inimigo está furioso com a minha empresa. Nossa, sua empresa deve ser extraordinária. O diabo se levantar só contra você. Você deve ser, né? Então, você pare e gaste um tempo, invista um tempo. Chame alguém de fora às vezes, alguém que pode te dizer. E por favor, se alguém te disser uma verdade dura, aceite, porque tem gente que paga caro para alguém ir lá e dizer onde o problema está, e depois que a pessoa vai embora não resolve. Então o cara falou: nós estamos lascados, rapaziada. Esse Zé Mané aí está invadindo a gente aqui, botando para quebrar em nós. E alguém falou: por quê? Ele falou: vou falar para você, por causa dos nossos pais, umas besteiras que eles fizeram lá atrás, e nós estamos lascados. E agora, quem poderá nos defender? Ele disse: o Zequias. É para isso que eu vim, para resolver essa pendenga. E eu gosto disso. Versículo 10, bota aí rapidinho, meu filho. Ajuda aí, o irmão. Isso. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Eu gosto do Zequias, 25 anos de idade. É novo, mas é macho. Ele falou: o negócio é o seguinte, meu irmão. A casa caiu. Estou resolvido a mudar essa história. Mudar o quê? Acender as lâmpadas que papai apagou. Abrir as portas que papai fechou. Contratar os sacerdotes que papai demitiu. Se nós mudarmos a nossa postura, inevitavelmente o resultado vai mudar, gente. Nós estamos ouvindo isso o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Deus falando através dos preletores. O cara olhou e ele fez tudo certinho, tudo. Pensa num cara maneiro, o Zequias. Restituiu o culto, celebrou a Páscoa, retirou a oferta. O cara fez tudo certo. E quando você faz tudo certo, qual é a canção que você gostaria de cantar? Vai dar tudo certo. Porque a gente pensa que é assim: fiz tudo certo, vai dar tudo certo. O discípulo, Jesus falou para o discípulo: ó, entra no barco e vai para o outro lado. Eles falaram: claro, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado, para onde Jesus mandou. O vento era o quê? Era o quê? Era o quê? Contrário? Mas quem mandou eles irem?
Então o vento tinha que estar soprando para onde? Mas não estava. Porque às vezes você pensa que obedecer te dá o direito de que tudo vai dar certo. Esse cara fez tudo certinho. Mas dá uma olhadinha nesse texto aqui, capítulo 32, verso de número 20. 2 Crônicas 32, 20. Por isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram aos... O que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Oraram. Sim ou não? E por que ele está orando? Você sabe por que esse cara está orando? Porque ele já fez tudo o que podia fazer e agora não tem mais nada que ele possa fazer. Então, por favor, deixe para orar no final. Pastor, mas eu não tenho que orar no começo? Hoje não. Primeiro você trabalha, você estuda, você ilumina, você faz tudo. Você faz tudo que você puder. Aí não deu certo, pastor, eu fiz tudo certinho. Ele falou, então meu filho, vai lá e dobra o seu joelho e fala com Deus. Porque Ezequias fez tudo. Sabe o que aconteceu? O inimigo mais poderoso da terra naquela época, um tal de Senaqueribe, um cara fera, cercou a cidade do Ezequias. Não tem rota de fuga, não tem nada. O Ezequias chamou Isaías e falou, Isaías, meu filho, tá vendo isso aí? Ó? A gente faz as coisas tudo certinho. Ó. É isso aí que Deus faz com a gente. Essa injustiça, sabe? Por isso que às vezes eu penso que ser bom é que é ruim. Porque tem gente no meio da diversidade, já fica com o coração. Ezequias falou, Isaías, meu filho, olha você naquele meio, ó. Tá pensando que é papai que está aqui. Sou Acais não, rapaz, sou Ezequias. Vamos falar com Deus. E falou com Deus. Eu imagino que ele deve ter falado assim, orando, Senhor, olha aí o Senaqueribe me ameaçando, falando que vai invadir. Ele falou mal do Senhor, viu? Estou fazendo fofoca não, mas eu sou o Senhor. Eu não deixo ninguém falar assim não. Aí Deus falou com o anjo, falou assim, dá um pulinho lá, resolve essa parada lá. Porque tem coisa, meu filho, que por mais expertise que você tenha, você não resolve. Se o mundo espiritual se levantar contra, você não acredita no mundo espiritual não? Vai ver quando você morrer. Vai ver. Ou com asinha ou com chifrinho, mas vai ver. Para onde você vai eu não sei. Eu já não sei nem para onde eu vou. Quanto mais você. Eu já falei isso aqui, né? Que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Qual é a primeira? Cheguei, cara. Eu vim, maluco. Nossa, tô surpreso. Segunda surpresa? Você aqui. Nossa, o céu já está mal frequentado. Terceira surpresa. Cadê fulano? Não veio, alguém tinha que ficar, é ou não é? Então pare, entenda uma coisa. Você está rindo? Tem uma coisa nessa vida que ninguém pode fazer por você, sabe o que é? A sua parte. A sua parte não faz. O tal do Moisés, lembra do Moisés? Moisés, lembra dele? Moisés, aquele lá, o gaguinho. Lembra dele? O dia que Deus foi dar uma dura nele, que ele tinha mexido na água. Tá? Falou, qual é, Moisés? Não mandei você. Foi lá com... E Deus falou, que é uma obra, vai ser homem. Que feliz. Olha só. O Moisés está lá. O faraó está vindo. O Moisés falou, vou orar, gente, vou orar. Para Deus dar um livramento. E orou. Deus falou, Moisés, o faraó está vindo. Não é hora de... O que você tem na mão? Um cajado. Então, meu filho, acorda, Moisés. Bota o cajado e abre esse mar. Porque o milagre vai acontecer com aquilo que você tem na mão. Não interessa se é pouco ou é muito. O que interessa é o Deus que está por detrás de você. Para de orar para a dificuldade. É assim que funciona. Eu gosto desse camarada, por quê? Porque ele ora e Deus manda um anjo só, nem manda 2, que é para não ter problema de fogo amigo. O anjo chegou lá e resolveu o problema. Então aprenda uma coisa, você vai lidar com o negócio? Vai. Faça tudo o que você puder, dentro dos princípios. E quando não funcionar, aí você vai lá e fala
o que a Bíblia manda você fazer. Fala com o chefe dos crentes. Vai lá direto na diretoria. Fala, Senhor, não pede ninguém para ir não. Vai você direto. Fala, Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor, não quero saber de ninguém. É eu e o Senhor. Fala igual aquela mulher, quando foi lá falar com Eliseu. Segunda coisa que eu quero te falar aqui, rapidinho. Eu acho isso o maior barato. Eclesiastes 9:10. Bota aí. Já foi usado aqui, mas eu quero mostrar de novo aqui, ó. Tudo, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua, pois na sepultura para onde você vai. Mas é uma ameaça. Não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. A Bíblia está dizendo que tudo que vier para você fazer, faça da melhor maneira que você puder. Pare de fazer as coisas para os outros e faça as coisas para Deus. É assim que funciona. Se tem uma coisa que eu acho legal na construção do templo que Salomão liderou, é esse texto aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 7. Coloca aí. Primeiro livro dos Reis, 6, 7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados onde? Ou cortado nas? E não se ouviu no templo nenhum barulho de nem de qualquer outra durante a sua. Isso é extraordinário, porque eu fico imaginando que tipo de pedreiro, de profissional que o Salomão contratou. Ele falou, ó, tem que cortar tudo longe para chegar aqui só encaixar. Não quero barulho, não quero nada. O que esse texto está dizendo é que alguém que entra para fazer a obra do Senhor tem que ser bom naquilo que faz. Você tem que oferecer o melhor serviço. Você tem que fazer o melhor. Tem uma historinha que eu gosto muito de um garoto, um rapaz, na verdade era um empresário do ramo de marketing, morava nos Estados Unidos e queria cortar a sua grama. Então ele faz, procura um anúncio que recomende para ele um jardineiro. Horas depois, um garoto de 19 anos, mais ou menos 20 anos, bate na porta dele com uma picape trazendo consigo as ferramentas. Ele achou estranho um garoto daquela idade, um menino bem aparentado, e o menino cortou a grama dele toda, podou, botou tudo dentro de sacos, botou na picape, e ele ficou olhando aquele garoto prestando um serviço tão legal, ele entusiasmado. Quando no final o garoto virou para ele e falou assim: moço, deixa eu fazer um pedido ao senhor. Será que o senhor deixaria eu usar seu telefone? Ele achou o pedido estranho, mas o menino fez um serviço tão legal que ele disse: claro, pode usar. Mas ele, intrigado com o pedido, foi prestar atenção, foi ouvir para quem o menino ia ligar. E de repente o menino ligou e falou assim: ô minha senhora, boa tarde. A senhora não está precisando de um jardineiro? Ela disse: não, eu já tenho um. Ele disse: mas eu corto a grama e levo todo o lixo. Ela disse: mas o meu jardineiro também faz isso. Ele disse: mas eu ainda podo. Ela disse: o meu jardineiro também faz poda. E ele disse: mas eu lubrifico e deixo as ferramentas tudo arrumadinho. Ela disse: o meu jardineiro também faz isso. Ele disse: olha, mas o meu preço é muito bom. Ela disse: mas eu estou muito satisfeito com o preço do meu jardineiro. Aí ele disse: ó, tá bom, muito obrigado pela atenção. E desligou o telefone. Aí o homem que estava ouvindo disse para ele: acho que você perdeu uma cliente. E ele disse: não, o jardineiro dela sou eu. Só estava fazendo uma pesquisa de satisfação. Você sabia que quando você presta um serviço ruim, ou você dá um exemplo negativo,
Isso se replica 3, 4 vezes ou até mais do que quando você faz um serviço bom. Talvez você não está prosperando porque é ruim mesmo. Não tem nada a ver com Satanás não, é você mesmo. Você não tem nem chifre e é ruim. Tá rindo? Cuidado, tá rindo de tu. Deixa eu usar aqui o último, que até eu já estou cansado. Eu não dormi, eu estava em Belém. Ontem, falei em Belém, saí de lá 3h30 da manhã. Eu não sei que hora é, não sei se eu como, se eu não como, se eu tomo banho. Não sei mais nada, nem sei quem eu sou. Mas deixa eu te mostrar o último texto aqui. Gênesis 41:15. Presta atenção nesse cara, porque ele é extraordinário. Também é um solucionador de problema. Você já ouviu falar dele aqui? José do Egito. Então, ou melhor, o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. Esse cara vai virar um governador? Por quê? Por que ele vai virar um governador? Porque ele é capaz de solucionar um problema que ninguém soluciona, meu filho. Você quer fazer o que todo mundo está fazendo? Vai acontecer com você? Nada. Você tem que falar assim: o que eu tenho que solucionar? Algo que ninguém soluciona. Um cara estava estudando, lendo, e começou a ficar cansado. E aí, para desestressar, para dar um alívio, em seu momento de estudos, ele abriu a porta e foi caminhar no jardim. Quando de repente ele volta para dentro de casa, ele olha para suas pernas, está cheio de carrapicho. Ele começa a tirar os carrapichos, essa praga, colou tudo aqui. Aí ele pensou comigo: esse carrapicho colou aqui no meio, ele não tem cola. Aí ele botou numa lupa, levou para um microscópio e criou o velcro. Aí toda vez que você faz assim, ó, num velcro, ele ganha dinheiro, porque ele pensou em algo que você não pensou. Presta atenção, esse cara vai resolver um problema que ninguém pode resolver. Pelo menos foi o que o faraó disse para ele. Olha só, tive um sonho que ninguém, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, você é capaz de... Verso 45, o verso 25 ainda do capítulo 41. Põe no verso 25. Presta atenção nesse camarada. É só ir do 15 para o 25. Só um minutinho que eu dei o versículo errado. Isso. É o verso 16, perdão, primeiro. Olha o que José falou. Respondeu-lhe José: isso não depende de... Ou seja, interpretar não depende de... Mas Deus dará ao faraó uma resposta. Preste atenção no que esse cara está respondendo. Ele está conversando com quem? Com o faraó, que se acha um Deus. Aí o faraó fala para ele assim: eu ouvi falar que você é capaz de solucionar um problema que ninguém soluciona. O que ele fala? O faraó: soluciono mesmo. Entendeu? Comigo é assim mesmo. Apareceu o problema, eu soluciono. Não, ele falou: deixa eu falar uma coisa para você, faraó. Eu não soluciono nada, mas eu conheço um Deus que soluciona. Bom, das duas, o que José está dizendo para o faraó, que não é bobo, pode parecer duas coisas: ou ele é um Deus encarnado num homem, ou ele então é alguém que é um homem, mas anda muito perto. E para o faraó qualquer uma das duas coisas serve. O que o Zé está vendendo é o peixe dele. E pensa num cara malandro, é esse tal de Zé. Quando ele fala para o faraó, ele fala: eu não faço nada, mas eu conheço um Deus. Me trouxe para cá com uns caminhos esquisitos. Entrei numa cisterna, fui para a casa de um camarada, que a mulher dele
quis pegar eu. Quase que eu peguei a maluca. Uma gostosona lá, mas eu fugi. E aí fui preso. Interpretei um sonho dos malucos lá, um morreu, veio pra cá, esqueceu de mim. Eu tô cansado dessa vida. É muita desgraça para um Zé só. Não, o cara tá lá. E agora ele está dizendo para o faraó: não sou eu, mas tem um Deus que vai dar para o senhor uma resposta favorável. Gente, ele está falando com o faraó. Se ele fala algo de ruim, o que o faraó podia fazer? Só por causa da coisa ruim. Eu lembro da história de um rei que teve um sonho que os dentes dele caíam tudo. Ele pegava o único dentinho que ficou e ficava escovando. O dente dele não caiu. No sonho, ele chamou o sábio dele tudo e falou: gente, estou com um sonho que me perturbou. Sonhei que meus dentes caíam tudo, ficava um dente só. E eu cuidava do dente, o dente caiu. Eu preciso de uma interpretação. Aí chamaram um sábio. Aí o rei falou: sonhei que meus dentes caíam tudo, ficava só, eu escovava e ele caía. O sábio falou: nossa, que coisa ruim. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Os dentes do senhor que está caindo eram os parentes do senhor que ia morrer. E o último dente era o senhor. O rei falou: prenda esse miserável, prenda essa peste. Está falando coisa mal a meu respeito, rapaz, que eu vou morrer. Coisa nenhuma. Prenderam ele. Ele falou: vê se arruma outro sábio aí. Foram lá na casa de um sábio longe, falou: olha, o rei está mandando chamar você. Eu vou logo falando, cuidado com o que você vai falar, porque o outro já foi preso. Aí ele falou: vamos embora. Contaram para ele o que foi. Aí o outro sábio chegou e falou: olha, eu sonhei que meus dentes caía tudo, ficava um dente só. Eu escovava o dente caía também. O que significa? O sábio falou: isso é um negócio extraordinário. Rapaz, louvado seja Deus. Vida longa ao rei. Mas o que isso significa? Isso é longevidade. O que esse sonho está dizendo? Que o senhor vai viver muito mais que todos os seus familiares. Ele falou: é isso aí. Dá presente para ele. Falou coisa boa a meu respeito. Ganhou os presentes. Na saída um cara falou assim: maluco, você falou a mesma coisa que o outro. O outro falou que os parentes morrem primeiro e ele morre por último. Você falou que ele vive mais que os outros. Ele falou: pois é, eu falei a mesma coisa. Por isso que tem gente vendendo coisa que você não consegue vender, porque faz diferente. Deus está te machucando, né? Podia ter ficado na palestra anterior. Nossa, você virou uma tortura. Essa hora você cansado e as coisas ficando cada vez mais contra você. Eu gosto disso, porque isso é algo que só vai crescendo. Bota o verso 25 do 41. Olha o que José diz agora para o faraó. O faraó teve um único sonho. Aquele sonho da vaca magra, da vaca gordinha, lembra? Da vaquinha magrinha que comia gordinha, de uma espiga. Eu não sei como é que alguém sonha com espiga que come outra. Isso parece os vegetais, um desenho animado, sei lá, Alice. Também não sou obrigado a saber tudo. Ele disse: o faraó, o José falou para o faraó, o senhor teve um sonho. Disse-lhe José. E o que aconteceu nesse sonho? Deus revelou o que está para... Cara, esse José é fera. Olha o que ele fala para o faraó. Aí, faraó, Deus está conversando com o senhor. No versículo anterior, ele disse que Deus conversava com ele. Eu não interpreto o sonho, mas eu conheço um Deus que se colocou lá nas... Agora ele diz para o faraó: aí, faraó, Deus está falando com o senhor algo que vai acontecer. José sobe, mas leva o faraó com ele, porque quem segura os outros embaixo também tem que ficar embaixo quando você quer impedir alguém de crescer. Tenta segurar alguém para que ele não cresça e você vai ver o que acontece contigo. Você não tem oportunidade de crescer, você está gastando tanto tempo, sabe, para lutar contra o sucesso dos outros, que o seu também não acontece. Eu gosto desse cara, porque ele agora fala para o faraó: Deus está falando com o senhor sobre o futuro. Faraó, eu imagino o faraó, é isso aí mesmo, Deus conversando com o outro. Pô, esse Zé é maneiro, hein? Fala as coisas que a gente gosta. Parece estelionatário. Ficou ruim agora, né? Põe o verso 32. Eu gosto desse diálogo, porque ele é muito maneiro. Olha o que José fala. Aí quem trabalha com venda. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque já foi decidido por Deus que se apressa em realizar. Escassez. Faraó, não dá para pensar muito.
Apressa, Faraó. Apressa. Pô, esse cara não é malandro? Se não há sabedoria, aliás, é um sábio conversando com o outro, que nunca discuta com um tolo, porque senão ele te leva para o campo de batalha dele e te lasca. Não adianta discutir com. Se um tolo falar que tomate é maçã, deixa ele fazer salada. Quando nós olhamos aqui, o que o faraó quer? Alguém que interprete o sonho, sim ou não? Só isso. Mas olha o que José diz no verso 33, depois de dizer que havia pressa. Procure agora, ó faraó, procure o quê? Procure o quê, faraó? Um homem. Um homem. Sou eu. É isso que ele está falando. Procure um homem criterioso. E sabe, um homem aí no seu reino, qualquer um, sabe, que converse com Deus, que resolve aquilo que ninguém resolve. O cara está vendendo o peixe dele, cara. E muito melhor que isso, levando ou levantando a moral de quem vai comprar, do cliente. Ele diz: um homem criterioso e sábio, e ponha-o onde? No comando da terra do versículo 38. Presta atenção, é no 33. Bota o 34 para eles, porque eles não vão ler depois mesmo. Pelo menos lê aqui. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. O cara, para mim, ele não deu essa resposta na hora. Ele falou: faraó, segura a onda aí, porque ele já veio com a solução. Porque rico não fica quem identifica problema, mas sim quem soluciona. O problema ele já sabia: 7 anos de fartura e 7 de... Mas e aí? Ele diz: não, você precisa mudar seu sistema de plantio, mudar seu sistema de colheita, mudar seu sistema de armazenamento, mudar seu sistema de comércio, mude tudo, economize a quinta parte, porque isso dará a você condições de sobreviver o período de verso 38 agora. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Você sabe por que o faraó disse que tinha nele o Espírito Divino? Porque ele já tinha dito para o faraó que tinha o Espírito Divino conversando com ele. Porque senão o faraó não ia dar mole. Falou: olha o Zé aí, ó. Você vai virar governador. Da prisão para o governo. Que isso não acontece no Rio de Janeiro. Nossa, tinha nada que falar isso. Caraca, mano. Acabou. Ô Jesus, me perdoa. Nós tão sério aqui. Acabou. Perdi a linha do raciocínio. O Satanás me perturbando. O inimigo, Eliseu, o inimigo está furioso. Mas, escute só. Vamos aqui, só para você entender. Só para você entender. O cara virou governador. E que governador, diga-se de passagem. Ele podia ir na casa do Potifar, que botou ele na cadeia. Falei: aí, maluco, sou governador dessa jossa agora. Fala aí que eu peguei sua mulher. Fala aí, maluca. Não peguei você porque não quis. Estava me dando mole, filicido. E você cala a boca, chifruto. Não se mete comigo não. Ele foi? Não tem tempo para vingança. Não tem tempo para isso, porque estão falando, porque deixam de falar. Invista em você. Seja o melhor. Não melhor que os outros, melhor que você. Fale com Deus para te dar umas ideias. É isso que eu falo. Às vezes eu vou orar para o Senhor me dar uma palavra. Pregar o que todo mundo está pregando? Não, eu não quero pregar não. Do mesmo jeito dos outros. Não, eu quero pregar do jeito que ninguém está pregando. Quero falar o que ninguém está falando. Quero viver o que ninguém
Está vivendo. É isso que eu estou afim assim. Então fala, ah não, isso é soberba. Não, meu filho, isso é pegar o melhor. Sai daqui hoje para viver o sensacional, o incrível. Eu não te trouxe aqui à toa. Deus te deu a oportunidade, eu tenho te dado a oportunidade. É isso que nós aprendemos na Bíblia.